Você está trabalhando duro, acordando antes do sol nascer, cuidando das suas cabras todo dia, gastando com ração, medicamentos, mão de obra e no final do mês o dinheiro não fecha, a criação não cresce e você fica se perguntando até quando vai aguentar assim. Essa é a realidade de mais de 70% dos criadores de cabras no Brasil. E a culpa não é sua. A culpa é que ninguém te ensinou como transformar sua criação em um negócio que se financia sozinho. Porque deixa eu te dizer uma coisa que vai mudar a forma como você enxerga sua criação a partir de hoje. Financiar uma criação de cabras não significa apenas pegar dinheiro emprestado no banco. Significa construir uma estrutura onde o próprio sistema trabalha por você, onde cada real investido retorna multiplicado e onde você para de depender de sua rede e começa a depender de estratégia. E tem um detalhe que 99% dos criadores ignora completamente na hora de buscar financiamento, um fator silencioso que determina se você vai crescer ou se vai continuar no mesmo lugar, ano após ano. Eu vou te revelar esse detalhe antes de terminar esse vídeo. Então fica comigo até o final, porque o que está por vir pode literalmente mudar o destino da sua criação. Agora imagine essa cena, você vai até o banco cheio de esperança, leva seus documentos, explica que cria cabras, que quer expandir o rebanho, comprar mais animais, melhorar a estrutura, e o gerente olha para você e fala: "Não temos linha de crédito específica para isso." Ou então, o senhor precisa comprovar faturamento dos últimos 12 meses. E você sai de lá de mãos vazias, sem dinheiro, sem plano, sem perspectiva. Isso acontece todos os dias com criadores sérios, comprometidos, que têm vontade, mas não têm acesso à informação certa. E a consequência disso vai muito além da frustração do momento, porque quando você não consegue financiamento no momento certo, você perde a janela de compra de matrizes de qualidade, você perde o ciclo reprodutivo ideal. Você deixa o pasto ocioso, você paga mais caro pela ração porque compra em quantidade pequena, e no fim do ano você olha para o seu rebanho e ele está praticamente igual ao do ano anterior. É um ciclo vicioso que corrói a sua motivação e o seu bolso ao mesmo tempo. Mas aqui está o ponto que muda tudo. E antes de te mostrar as 3 opções que criadores de sucesso realmente usam, preciso te avisar que existe um erro gravíssimo que a maioria comete logo na primeira tentativa de financiamento. E esse erro fecha todas as portas. Antes mesmo de você bater nelas, eu vou te contar qual é esse erro em instantes. Mas primeiro, deixa eu te mostrar por onde começar. A primeira opção que criadores de sucesso utilizam e que pouquíssimas pessoas conhecem de forma prática é o PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, mas não do jeito que você provavelmente já ouviu falar, de forma superficial e complicada. O PRONAF tem uma linha específica chamada PRONAF-B, voltada para agricultores familiares de baixa renda, com taxas de juros que chegam a 0,5%, o tal ao ano. Isso mesmo que você leu, 0,5% ao ano, enquanto o cheque especial te cobra 12% ao mês. Para acessar essa linha, você precisa da DAP, a Declaração de Aptidão ao PRONAF, que é emitida pelo Sindicato Rural da sua cidade ou pelo escritório do Emater mais próximo. Esse documento é o seu passaporte para o crédito rural subsidiado. E conseguir ele é muito mais simples do que parece. Você vai ao escritório, leva seus documentos pessoais, a escritura ou contrato de arrendamento da propriedade e uma declaração da sua atividade produtiva. Em muitos casos, o próprio técnico do Emater vai até a sua propriedade para fazer o levantamento, e a DAP fica pronta em poucos dias. Com a DAP em mãos, você procura um banco que opera o PRONAF. O Banco do Brasil e o Bradesco são os principais. Apresenta seu projeto de criação, e aqui está o detalhe fundamental que separa quem consegue o crédito de quem não consegue. Você precisa ter um projeto técnico simples, mas bem estruturado, descrevendo quantos animais você tem, qual é sua meta de rebanho, quanto você vai gastar com cada etapa, qual será a sua receita estimada. Não precisa ser um documento de 50 páginas, pode ser uma folha bem organizada, mas precisa mostrar que você sabe o que está fazendo e que o dinheiro vai ser utilizado de forma inteligente. Com o PRONAF-B, você pode financiar até R$ 6.000 em condições extremamente favoráveis, o que já é suficiente para comprar de 4 a 6 matrizes de qualidade e iniciar uma estrutura básica de manejo que vai se pagar em menos de 18 meses. E se sua renda for um pouco maior, você pode acessar o PRONAF-A, o PRONAF-C ou o PRONAF mais alimentos, cada um com tetos maiores e condições específicas para a sua situação, mas não para por aí.
porque agora é onde a maioria dos criadores tropeça feio e onde você pode fazer completamente diferente. Muita gente consegue o financiamento, compra os animais, monta na estrutura e nos primeiros 6 meses tudo parece ir bem, o rebanho cresce, as fêmeas ficam gestantes, você começa a ver resultado e então chega o momento de pagar a primeira parcela e você percebe que o caixa está vazio, não porque a criação não produziu, mas porque você não estruturou o fluxo de caixa entre a produção e o pagamento do financiamento. E esse descasamento financeiro leva criadores sérios à inadimplência, o que fecha as portas do crédito rural por anos. Então, antes de falar das próximas 2 opções de financiamento, preciso que você grave isso. Qualquer recurso que você captar precisa ter um plano de uso com datas e metas claras, semana a semana, mês a mês, para que você nunca chegue no vencimento da parcela sem ter a receita correspondente na mão. E tem algo ainda mais grave que isso que eu preciso te contar, porque existe uma armadilha específica na segunda opção de financiamento que vou te mostrar agora. Uma armadilha que engole pequenos criadores todos os anos, e se você não souber identificá-la, vai cair nela sem perceber. A segunda opção usada por criadores de sucesso são os editais de fomento estaduais e as cooperativas de crédito rural, e essa combinação é possivelmente a mais poderosa das 3, quando bem utilizada. Muitos estados brasileiros têm secretarias de agricultura que lançam editais periódicos de apoio à ovinocaprinocultura, com recursos a fundo perdido, ou seja, dinheiro que você não precisa devolver, desde que cumpra as metas estabelecidas no projeto. Estados como Ceará, Bahia, Pernambuco, Piauí, Minas Gerais e Rio Grande do Norte têm histórico de lançar esses editais com regularidade, e o valor pode variar de R$ 5.000 a R$ 50.000. Dependendo do porte do projeto e da linha disponível. A chave para acessar esses editais é estar cadastrado no Sistema de Agricultura Familiar do seu estado, ter o CAF atualizado, que é o Cadastro Nacional da Agricultura Familiar, e contar com o apoio técnico de um agrônomo ou zootecnista para montar o projeto dentro das exigências do edital. Agora, sobre as cooperativas de crédito rural, como a Sicredi, a Sicob e a Crediagro PE, em alguns estados, elas oferecem linhas de crédito com taxas muito menores que os bancos convencionais, além de prazo de carência maior, que é o período onde você ainda não paga as parcelas, o que é fundamental para a caprinocultura, que tem um ciclo de retorno que começa de verdade só a partir do 2º ano. E aqui está a armadilha que eu precisava te avisar. Muitas cooperativas exigem que você seja associado com pelo menos 6 meses de antecedência para acessar as melhores linhas de crédito. Então, se você esperar ter urgência de dinheiro para se associar, vai ser tarde demais. O criador inteligente se associa agora. Antes de precisar, constrói relacionamento com o gerente da cooperativa, mantém conta movimentada e histórico limpo, e quando chegar o momento de crescer, tem uma linha de crédito favorável, esperando por ele. Mas agora chega o momento mais importante desse vídeo, porque a terceira opção é a que pouquíssimos criadores conhecem, e é justamente a que tem o maior potencial de transformação para quem está começando ou quer dar um salto de escala sem depender exclusivamente de banco. E antes de te contar qual é, preciso te fazer uma pergunta. Você já pensou que a sua própria criação pode ser o seu banco? O modelo de financiamento por parceria zootécnica ou consórcio de rebanho é usado silenciosamente por criadores de sucesso em todo o Nordeste e está chegando com força em Minas Gerais. E no Centro-Oeste, funciona assim: você entra em contato com outros criadores da região ou encontra investidores rurais interessados em caprinos e propõe um acordo onde o investidor entra com o capital para a compra das matrizes e você entra com a terra, a mão de obra, o manejo e o conhecimento técnico. Os animais ficam na sua propriedade. Você cuida de tudo, e no momento da venda dos cabritos ou da produção de leite, vocês dividem o resultado conforme o contrato estabelecido previamente, que pode ser 50-50, 60-40 ou qualquer outra proporção acordada entre as partes. Esse modelo é poderoso porque você começa a crescer sem dívida, sem juros, sem burocracia bancária e muitas vezes sem precisar dar garantias que pequenos produtores não têm. Além disso, quando você entrega resultado, o parceiro tende a reinvestir e o rebanho cresce de forma orgânica e sustentável. Para estruturar esse tipo de parceria de forma segura, você precisa de um contrato simples, mas claro, registrado em cartório ou pelo menos